Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós falaremos da cardiopatia isquêmica, muito importante, uma doença que deve ser estudada a fundo, uma doença que é bem trabalhada na fisiopatologia, já que acomete grande parte da população, a cardiopatia isquêmica. Nós temos uma população que está envelhecendo muito rápido, e os problemas cardiológicos cada vez aumentando mais na nossa população. O que é a cardiopatia isquêmica? Então, cardiopatia, problema cardiológico. Isquemia é redução do oxigênio, da oferta de oxigênio ao tecido. Isso é a isquemia. Então, cardiopatia isquêmica é anormalidades funcionais ou estruturais das coronárias, as coronárias que fornecem glicose e oxigênio para o miocárdio. Essa anormalidade gera uma redução, uma diminuição da oferta de oxigênio para o miocárdio. Então, reduzindo o oxigênio para o miocárdio, esse tecido ele começa a entrar em colapso. Esse tecido começa a entrar em anóxia, falta de oxigenação. Esse tecido começa a necrosar, a uma perda dessa massa muscular. E musculatura cardíaca não tem como recuperar, não tem como se renovar. Tem até estudos utilizando células-tronco diretamente no coração de pacientes que têm a doença de Chagas e desenvolveram uma cardiomegalia ou outras patologias cardíacas. Célula-tronco funciona? Ainda está em fase experimental. Então, até o que nós sabemos, até hoje, o coração não regenera, o coração não recupera. Depois que tu tem uma lesão miocárdica, a chance de recuperar aquele tecido é muito pequena. Por isso que a gente fala, paciente com problema cardiológico, uma cardiopatia isquêmica, tempo igual a músculo. Quanto mais rápido ele for atendido, menos músculo ele vai perder. Então essa é uma regra de ouro na cardiologia, onde o paciente ele tem que ser atendido o mais rápido possível quando ele tiver os sintomas de dor pré-cordial, que é a dor no peito, irradiada para o braço esquerdo. Isso é clássico da cardiopatia isquêmica. E aí, tempo igual a músculo. Lembrem dessa forma. Quanto mais rápido ele for atendido, menos músculo ele perde. Muito bem. Qual o mecanismo patogênico para o surgimento da cardiopatia isquêmica? Então, é a obstrução das coronárias, principalmente pela placa aterosclerótica que rompeu. Importante fazer a diferenciação da aterosclerose, que é a formação de placa ateromatosa, esclerosando as artérias, as coronárias, causando diminuição da luz da artéria. E a arterioesclerose, quando eu tenho uma artéria que não obedece mais aos estímulos de vasoconstrição e vasodilatação. Essa artéria está estagnada, ela está num processo de esclerose. Então, até a medicação é mais difícil para esse paciente, porque as artérias não respondem às medicações como uma artéria que ainda não chegou no estágio de arteriosclerose. Então, recapitulando, a falta de oxigenação no miocárdio, ocasionado por uma obstrução da coronária, normalmente por rompimento da placa ateromatosa, placa de gordura. Então, lá no subendotélio, eu tenho as células espumosas, as foam cells, que é um processo de fagocitose dos macrófagos do LDL oxidado. Então, quando os macrófagos fagocitam LDL oxidado, que está lá no subendotélio, eles morrem e formam uma camada de gordura no subendotélio. Essa camada é altamente inflamatória e eu vou empurrando o subendotélio, diminuindo a luz da artéria. Com o passar do tempo, eu posso ter um rompimento dessa placa ateromatosa e aí, quando rompe aquele conteúdo altamente inflamatório, as plaquetas se excitam, englobam aquela estrutura, aquela placa de gordura que rompeu e forma o trombo. E esse trombo vai passear. Aonde esse trombo parar, ele causa obstrução, ele causa a perda da oxigenação naquele tecido. Se ocorreu na coronária, como a gente falou, falta oxigênio a tecidos vitais, no caso, o miocárdio. Agora vocês vão ver a fisiopatologia da doença isquêmica, então está bem distinto, né?
os fatores de risco, o estresse oxidativo, o paciente que fuma, o paciente que tem diabetes, o paciente que é dislipidêmico, que tem o LDL alto, lembra? LDL, fator predisponente para placa aterosclerótica, paciente hipertenso. Isso leva uma série de ativação de mediadores químicos, aumenta a angiotensina 2, aumenta a bradicinina, aumenta o nível de LDL oxidado, que induz proteólise, aumento de fatores derivados da matriz, o aumento do PAI-1, que aumenta o nível de trombose, marcadores celulares como as citocinas, o ICAM e o VCAM, gerando inflamação no tecido, e o próprio óxido nítrico também é liberado. Isso leva aos desfechos clínicos. Quando eu tenho uma célula necrosada, ela não gera potencial de ação, ela não produz vetores, ela não polariza e nem despolariza. E ela vai liberar proteínas importantes, como por exemplo as troponinas, e libera enzimas na corrente circulatória, que são os exames que o médico solicita, como por exemplo a CKMB massa e as troponinas, os marcadores cardíacos, quando há uma lesão nesse miocárdio. Lembrando, a isquemia miocárdica é um desequilíbrio entre o consumo e a oferta de oxigênio. E a redução de oferta ela pode ocorrer por dois mecanismos, ou por redução do fluxo, ou por redução do conteúdo arterial de oxigênio. Então, isso a gente tem que ficar bem claro, as situações que podem elevar o consumo de oxigênio. Por exemplo, a ansiedade, a febre, a dor e a própria insuficiência cardíaca, leva a ataque cardíaco. O aumento da contratibilidade do coração, por exemplo, o exercício vigoroso, aquela velha pelada do final de semana, o cara resolve jogar futebol, dá o máximo, mas é sedentário. O coração se sobrecarrega e pode gerar uma isquemia miocárdica. Drogas vasoativas, muito cuidado com o sildenafila, tadalafila, os medicamentos para aumentar, para melhorar a ereção do paciente, os medicamentos para impotência sexual. Alguma descarga adrenérgica, o uso da cocaína também aumenta e prejudica o batimento cardíaco. Fatores que elevam a pressão intraventricular, como uma hipertrofia ventricular. E o mais importante, fatores de risco cardíaco, falta de atividade física, sedentarismo, obesidade, tabagismo, níveis altos de colesterol LDL e triglicerídeos, diabetes, períodos prolongados de tensão, frustração ou hostilidade, aquela pessoa extremamente irritada, jorrando cortisol e adrenalina o tempo todo, para o coração não é legal. O coração se sobrecarrega e pode gerar uma isquemia miocárdica. A incidência aumenta no sexo masculino e pacientes com mais de 30 anos de idade. E mulheres, muito cuidado. Se você tem acima dos 30 anos de idade e usa contraceptivos por mais de 10 a 15 anos, você está dentro do fator de risco para uma isquemia miocárdica. Então, muito cuidado com o anticoncepcional e uso principalmente prolongado. A isquemia miocárdica ela pode se apresentar como insidiosa e aguda. A insidiosa ela é caracterizada como síndromes crônicas e estáveis. Com um aumento da demanda, por exemplo, um exercício físico, a oferta se torna insuficiente e aí gera um quadro de isquemia. E a aguda, quando eu tenho síndromes coronarianas instáveis, onde a redução do fluxo é abrupta e ocorre normalmente em situação de baixa demanda. Por exemplo, o cara acorda de manhã, 7 horas da manhã, levanta já com dor precordial, já com dor no peito. Isso é clássico da isquemia miocárdica aguda. Tempo igual a músculo. SAMU e levar esse paciente para o médico o mais rápido possível para que se tome as atitudes importantes. Por que ele teve uma isquemia miocárdica? Porque rompeu uma placa aterosclerótica e essa placa formou o trombo. E esse trombo obstruiu lá a coronária e diminuiu o fluxo ao miocárdio. Tem uma alta ativação e agregação plaquetária, ativando o sistema de coagulação rapidamente, formando um trombo oclusivo ou não oclusivo. Aí lá no eletrocardiograma, nós poderemos ver a onda
do eletrocardiograma as ondas características que dizem para o médico cardiologista que tipo de infarto o paciente está fazendo, que tipo de isquemia miocárdica o paciente está fazendo. Então, o coração faz isso porque não há o estoque de oxigênio suficiente no tecido miocárdico para suprir a diminuição da oferta. Então, isso leva a um aumento da demanda dos miofilamentos que gera a isquemia miocárdica. Lembrando que no eletrocardiograma a gente tem as ondas, né? A onda PR, a onda P, no segmento PR, o complexo QRS, e eu tenho a onda T e o complexo QT. Quando eu tenho alteração, naquele velho e bom símbolo do eletrocardiograma, quando eu tenho alteração, o médico cardiologista ele consegue definir e distinguir que tipo de alteração esse paciente teve, aonde que foi a lesão, se foi uma lesão mais no pericárdio, mais no endocárdio, mais no miocárdio. Então, pela alteração eletrocardiográfica, o médico cardiologista ele consegue definir qual é o tipo de alteração. Legal? Importante, quando eu tenho uma onda Q, presta atenção, onda Q, que é aquela inversão do eletrocardiograma, eu tenho um infarto antigo. E quando eu tenho uma inversão da onda T, quando eu tenho esse movimento e quando eu desço, a inversão da onda T é característica do infarto recente. Então, tanto a inversão da onda T quanto a elevação da onda ST, e daí eu tenho como se fosse um tsunami, né? Eu tenho uma elevação e uma queda. Esses dois fenômenos, a elevação da ST e a inversão da onda T, infarto recente. Quando eu tenho a onda Q sendo formada, que é aquela concavidade, eu tenho um infarto antigo. Legal? Mas isso o médico cardiologista, através do eletrocardiograma, ele vai conseguir definir qual é o tipo de isquemia desse paciente. Lembrando, eletrocardiograma tem alterações que às vezes não são detectadas. Por exemplo, 40% do eletrocardiograma, o paciente está fazendo uma isquemia ou infarto muito precoce, muito recente, e o eletro não diz nada. O eletro não prediz essa alteração. Então, só 60% dos eletrocardiogramas realmente são fidedignos à realidade do paciente. Por isso que o médico não dá o diagnóstico só com o eletro. Ele tem os 3 pilares. O eletrocardiograma, os sinais e sintomas do paciente, clássicos, e as enzimas cardíacas, e no caso, além das enzimas, as troponinas. A troponina T e a troponina I. Muito bem. A etiologia pode ser uma doença coronária aterosclerótica, como a gente falou, uma doença coronária não aterosclerótica, por exemplo, um espasmo, uma anomalia cardíaca, ou adquirida, por exemplo, um trauma, um cartão, uma facada próximo ao coração, uma embolia, uma vasculite, e o mais importante, a sífilis. O paciente com sífilis, ele pode apresentar com o passar do tempo a sífilis cardíaca ou a cardiosífilis, que gera a isquemia miocárdica. E também fatores hereditários e funcionais. Então, quanto à isquemia miocárdica, o mais importante é definir se ela é instável ou estável, dependendo dos sintomas do paciente, quais os episódios, se foi durante o esforço, se foi no repouso. Essas são as classificações mais importantes dentro da isquemia miocárdica. Legal, era isso. Até o próximo vídeo e vamos conversando ainda sobre patologias cardíacas nos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo.